O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Jorge Viana, acredita que São Paulo vai ser o estado mais afetado pelo novo tarifaço de Trump. Assunto de Beatriz Manfredini. Exatamente. Viana deu as declarações depois de uma reunião com o presidente Lula, que convocou ministros e autoridades para falar do tarifaço. E, de acordo com Viana, o Sudeste será a região mais afetada do país, porque os 4 estados que aqui estão, eles são responsáveis pelo envio de 70% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. Desses 4 estados, o de São Paulo é realmente o mais afetado. Por isso, Jorge Viana, inclusive, ressaltou a importância de uma conversa e uma atividade unida entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Apesar disso, relembro, Tarcísio já disse que acionou a Embaixada dos Estados Unidos por meio da própria gestão estadual, mas que não pretende conversar sobre o assunto com o governo federal. Mas Jorge Viana destacou então que isso seria importante, uma vez que o estado de São Paulo é exatamente o mais afetado. Ele disse ainda que vão abrir conversas com a Embraer sobre o assunto. O próprio governador do estado, Tarcísio de Freitas, diz que a Embraer seria uma das empresas mais afetadas aqui por esse tarifaço, mas, por outro lado, apesar da preocupação, Jorge Viana tem dito que acha possível reverter a situação antes do dia 1º de agosto, que é o dia em que essas tarifas começam, então, a ser aplicadas. E isso realmente se o governo brasileiro não conseguir abrir um diálogo ali com o governo norte-americano. Jorge Viana, então, acredita que isso vai ser possível, diz que Lula está aberto ao diálogo e que a lei ali da reciprocidade, de devolver os impostos na mesma moeda, digamos assim, só será acionada em último caso. A gente tem o posicionamento de algumas entidades que também têm demonstrado preocupação com esses impostos, como, por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, diz que está preocupada e que a medida é injustificada, já que os Estados Unidos têm se beneficiado da relação econômica com o Brasil nos últimos 10 anos. Eles dizem que teve um superávit em favor dos norte-americanos de 51 bilhões de dólares, com base no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também da Associação Brasileira da Indústria de Café, também demonstrou preocupação. Falou que o tarifaço representa um grave retrocesso nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e pediu atuação estratégica, firme e diplomática por parte do Brasil. Para a gente aprofundar mais o tema, conversamos agora com o coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC do Paraná, João Alfredo Lopes Niegrai. Professor, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde super especial aos espectadores aqui do Fast News. Bom, fomos afetados aí pela tarifação do Donald Trump, assim como vários outros países. A nossa, 50%. Professor, o senhor vê justificativa econômica para isso ou não exatamente? De forma alguma, não há justificativa no Brasil ter sido o país mais taxado. Nós tivemos recentemente, horas atrás, a tarifação anunciada de outros 30% para México, Canadá e União Europeia. E a questão é que de todos esses países, o Brasil é o único que é deficitário no comércio com os Estados Unidos. Ou seja, nós somos o único país taxado, e o país mais taxado, que mais compra dos Estados Unidos do que vende para lá. E por isso, essas alegações do Donald Trump, elas simplesmente não fazem sentido do ponto de vista econômico. Só no ano de 2024, nós compramos dos Estados Unidos mais de 40 bilhões de dólares, o que mostra que isso realmente não tem um sentido econômico. E aí há outras especulações, como vem sendo amplamente repercutido, de que essas tarifas elas acabam tendo um caráter muito mais político, em virtude do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do que economicamente, de fato. Professor, são vários setores preocupados com isso. Nós já ouvimos CNI preocupada, Firjan, FIENG, que é lá de Minas Gerais, Federação das Indústrias também, o setor do agronegócio mostrando preocupação com esse cenário em virtude das exportações também que são feitas para o território americano. Isso teria um peso muito grande na nossa economia ou nós teríamos condições de buscar outros mercados para tentar suprir isso? Com certeza, caso essas tarifas entrem efetivamente em vigor, isso vai afetar a economia brasileira e especialmente o estado de São Paulo em virtude da sua maior industrialização.
Em internacionalização, não é assim tão fácil nós buscarmos outros mercados para esses produtos, porque é muito difícil, se não impossível, internacionalizar sem efetuar adaptações em vários produtos. No caso das carnes, por exemplo, são cortes diferentes, certificados ambientais, certificados sanitários, enfim, de modo que a simples adaptação desses produtos para enviá-los a outros mercados é algo que leva algum tempo. E que nesses menos de 20 dias, 18 dias até essas tarifas entrarem em vigor, dificilmente esses setores conseguiriam fazer isso. A médio prazo, no entanto, aí sim é possível que haja um redirecionamento desses produtos, mas a curto prazo é muito difícil que isso aconteça. Por isso que muitos desses setores vêm pressionando o governo brasileiro justamente no sentido de buscar as negociações antes de mais nada. Pois é, negociações que vários setores também já têm pedido no que diz respeito ao legislativo, ao judiciário e por aí vai. De algum modo, professor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, isso pode beneficiar o consumo interno de alguns produtos aqui no Brasil? Pode, em outras palavras, baratear produtos para o brasileiro comum ou não? No curtíssimo prazo, sim, Nonato, porque aqueles itens que não forem exportados, aqueles que já estão prontos, aqueles que já estão feitos, então aquela carne que já está feita, por exemplo, que já foi do boi que já foi abatido, que já está embalado, isso no curtíssimo prazo pode ser redirecionado para o mercado interno. Mas é muito difícil que o mercado interno brasileiro consiga absorver tudo isso. Em especial quando a gente fala do setor automotivo, do setor siderúrgico, de peças de aeronave. Eu assisti aí a reportagem que mencionava a Embraer, que deve de fato ser uma das empresas mais afetadas pelo tarifaço do Trump. Dificilmente as companhias aéreas brasileiras poderão, por exemplo, adquirir essas peças ou adquirir essas aeronaves. Então, embora no curtíssimo prazo alguns desses itens possam ser redirecionados para o mercado interno, no médio prazo isso não deve ocorrer. E aí os efeitos disso são vários, como, por exemplo, uma redução na produção, com o óbvio impacto no emprego, nos salários desses setores. Perfeito, deu para entender bem. O coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC do Paraná, João Alfredo Lopes Niegrai, conversando com o ouvinte e com o telespectador da Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza, professor. Até uma próxima. É uma alegria falar com a Jovem Pan. Até uma próxima.